Aula 8 de Sociologia para os primeiros anos. A teoria marxista e a sociedade, que se baseia essa teoria do Marx, num método chamado método materialismo histórico e dialético. No livro-texto, lê nas páginas 29 e 30, que tem, resumidamente, um pouco dessa teoria, mas muito resumido, por isso que eu complementei. O principal elaborador do denominado método materialista, histórico e dialético foi o alemão Karl Marx, mas boa parte de sua teoria teve a colaboração de Friedrich Engels. Esses autores assentaram seus estudos em três bases, que aprofundaram e buscaram superar, que é a filosofia clássica alemã, a economia inglesa e o socialismo francês. Da filosofia alemã filtraram o método dialético, dos economistas ingleses colheram o subsídio relevante para a análise aprofundada do capitalismo, e do socialismo utópico francês buscaram edificar uma concepção científica de uma sociedade socialista. A tendência percebida por Marx e Engels da passagem da superação do capitalismo pelo socialismo é observada ou projetada por estes autores a partir do método materialista histórico dialético. Bom, nós vamos ver um pouco como é que é essa elaboração teórica e como é que se desenvolve esse método, quais são suas partes, qual a utilidade e a compreensão dele em relação à análise da sociedade. Marx, na sua elaboração teórica, que até hoje causa muita polêmica, faz a crítica aos idealistas e cria o denominado método materialista histórico dialético. Segundo esse autor, são as condições materiais de produção da existência que determinam o modo de pensar de cada pessoa, e não o inverso. E o ponto de partida de todo o conhecimento científico é o concreto, a realidade. E essa realidade é vista de forma não consensual, não integrada, mas dialética, contraditória, conflituosa, como se dá no processo de luta de classe, de interesses divergentes que tem entre os vários grupos sociais, etc. Marx assim expressa no prefácio à contribuição à crítica da economia política. Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, a qual corresponde a determinadas formas de consciência social. Para o Marx, a base, a estrutura da sociedade é principalmente de ordem econômica. E essa estrutura ela só se ergue sobre ela uma superestrutura, onde está a questão da cultura, a questão da educação, a questão de ordem religiosa, a superestrutura jurídica, etc. Mas a base principal estrutural é a base econômica, no entendimento dele. Prossegue. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Então você vê que Marx ele é totalmente contra os idealistas, tipo Platão, que acha que é a partir das ideias que as sociedades são concebidas. O Marx já considera o inverso, é a partir das condições materiais de existência que as ideias se desenvolvem. E essas ideias têm estreita ligação com essas condições materiais de existência, as circunstâncias em que cada ser humano está inserido. Portanto, as suas ideias, no geral, reproduzem isso aí. Podendo ir um pouco mais pela capacidade do ser humano de abstrair, de analisar, de associar novas ideias, de inovar.
Mas o indivíduo não é simplesmente um produto do meio e das circunstâncias, é também sujeito das mesmas. O indivíduo é um ser criativo e não só adaptável e socializável. Ele se constitui enquanto sujeito singular. Então, assim, o que é muito importante se frisar é que tanto a realidade influencia o indivíduo e este, a partir dessa influência, faz suas próprias análises, né, e pode inovar, associar novas ideias, como também o conjunto de indivíduos vai influenciar a própria realidade. Então, há uma interação, um processo interativo de influência mútua, embora o que predomine é a influência da estrutura da sociedade, né, em relação ao pensamento dos indivíduos. Na próxima aula a gente continua.